Olá pessoal, bem-vindos a mais um Diário de Bordo. Bom dia aí a quem está entrando agora, Alvarez, Heitor, Tatá, Haroldo, Anderson. Um abraço aí a todos vocês. Bem-vindos a mais um Diário de Bordo. Eu sou o astronauta Marcos Pontes, candidato ao Senado em São Paulo, número 222, fácil lembrar, no dia 2, vote 222. Como vocês veem, hoje vai ser rápido, estou aqui no aeroporto aguardando um voo, daqui a pouco eu embarco. Então, alguns minutos só. Mas eu fiz questão de participar, trazer mais esse dia. Hoje é dia 29 de setembro de 2022, está se aproximando, faltam mais, deixa eu ver, hoje é quinta, então quinta-feira, então quinta, sexta e sábado, 3 dias para as eleições. Então estou contando com o seu voto, conto com o seu apoio, eu peço o seu voto, astronauta Marcos Pontes, número 222, para senador em São Paulo, o melhor candidato para o Senado em São Paulo. E hoje nós vamos falar exatamente sobre esse assunto, Por quê, o melhor candidato de São Paulo? Então, para ser simples, eu vou colocar aqui, hoje eu só vou falar de 7 critérios para a escolha de candidatos, e vocês vão ver que a aplicação desses 7 critérios me distancia bastante, em termos de competência, de preparação para um cargo como esse do restante dos candidatos. Então, eu tenho as melhores condições para representar muito bem o estado de São Paulo. Então vamos começar. Quais são esses 7 critérios? Primeiro critério é história de vida. Segundo critério são critérios lógicos para a escolha de candidatos. Então, primeiro critério é a história de vida. Segundo, formação acadêmica. Terceiro, currículo. Quarto, ficha limpa. Quinto, a índole, quinto é propostas. Sexto, a índole, caráter. E sétimo, a afinidade que você tem, que pode ter comigo. Então, de novo, história de vida, formação acadêmica, currículo, ficha limpa, propostas, índole ou caráter, e afinidade. Então, gente, vamos lá, está chegando próximo aí as eleições, então eu vou apresentar cada um deles para que vocês vejam, por que eu falo que eu sou o melhor candidato ao Senado em São Paulo, E então vamos começar com essa. Aliás, para quem não for de São Paulo, avise aí os amigos, parentes, todos aqueles que vivem no estado de São Paulo, que eu peça, por favor, o voto deles em mim, astronauta Marcos Pontes, número 222. Não podemos dividir a direita, isso é muito importante. Vamos começar com esses critérios. Então, o primeiro critério, em termos de. Qual é esse primeiro critério? É a história de vida. Comparem a minha história de vida com a história de vida dos outros candidatos. E lembrem-se de olhar também os suplentes dos outros candidatos. É extremamente importante. Deixa eu começar por esse ponto. Desculpem. Suplentes. O meu suplente é o professor Alberto. Ele é um evangélico, pastor evangélico da Assembleia de Deus. Ele é professor, logicamente, professor Alberto. Então ele tem a carreira mais importante que existe, que é ser professor. Ele tem uma formação sólida, cristã, defende os valores que eu defendo. Então eu tenho muito orgulho do meu suplente, professor Alberto, e da Cirlange, que é a segunda suplente, que é a esposa do prefeito Manga, de Sorocaba. Bom, com relação à história de vida, compare a minha história de vida com relação aos outros candidatos. Veja se os outros candidatos têm uma história de vida inspiradora. A minha história de vida, começando lá em Bauru, como meu pai era servente de serviços gerais, tipo faxineiro do Instituto Brasileiro do Café. Eu comecei a trabalhar com 14 anos para poder ajudar em casa, e foi graças à educação, por isso que eu falo tanto da importância da educação, da importância do ensino profissionalizante, que eu saí da periferia lá de Bauru, para conseguir ser o primeiro astronauta profissional do hemisfério sul do planeta Terra. E eu sou brasileiro, eu sou bauruense do interior de São Paulo. É importante, ter essa relação, para que vocês saibam que essa superação é possível para todos os nossos jovens do estado de São Paulo. Então, uma das minhas propostas é colocar ensino profissionalizante para todos os alunos do ensino médio. 1.600.000 alunos. É possível fazer isso, Logicamente já existem os cursos existentes agora, como o Senai, o Senac, do Sistema S,
também as ETECs, mas elas não cobrem todo o espectro. Então vamos colocar isso para todos os alunos do ensino médio, especialmente aqueles que estão na periferia. Eu já tenho esse projeto inteirinho pronto, já estava preparando no tempo do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, completamente desenhado, então é possível fazer sem problema nenhum no nosso estado de São Paulo. Então é isso, história de vida é extremamente importante. Eu fui, né, entrei na Força Aérea, na Academia da Força Aérea, então um resumo rápido aqui. Então, sou de Bauru, meu pai, seu Vigílio, era servente de serviços gerais, minha mãe, Dona Zuleika, era escriturária da rede ferroviária, eu morei na periferia em Bauru. O pessoal falava que eu nunca queria ser piloto, porque isso era coisa para filho de rico. Minha mãe falou assim, olha, estude, trabalhe, persista, sempre faça mais do que esperam de você, você consegue chegar onde você quiser. E ela estava correta. Eu falo isso aos 4 cantos do Brasil, fora do Brasil, para poder inspirar jovens. E essa minha história tem servido para inspirar muitos jovens. Eu tenho muito orgulho disso e muito orgulho, né, principalmente por poder ajudar pessoas, jovens, hoje adultos, a terem sucesso na vida também. Isso que me deixa mais feliz, ajudar pessoas a terem sucesso. Então, de lá, estudei, passei na prova da Academia da Força Aérea, fiz curso de administração pública, depois fiz curso e ali também curso de piloto, me formei depois como piloto de caça da Força Aérea, trabalhei como piloto de caça, sempre coloquei a minha vida a serviço do país, mesmo com criança pequena no berço em casa, eu estava lá decolado à noite, no meio da tempestade, lá em Santa Maria, no sul, para cumprir missões do Comando de Defesa Aérea, né? E isso não era por causa do salário, obviamente, era por causa da bandeira que eu carrego no peito e dentro do peito, no meu coração. Então, eu sempre defendi o Brasil com a minha vida e eu vou continuar a defender o Brasil e os brasileiros com a minha vida. E agora, toda essa dedicação e comprometimento vai para o estado de São Paulo, para as pessoas do estado de São Paulo comigo, sendo o representante do estado de São Paulo no Senado. Eu, então, me formei como piloto, depois fiz curso de piloto de caça, depois trabalhei como piloto de caça, depois resolvi estudar mais, fiz o curso do ITA, né, de engenharia aeronáutica no ITA, e com isso eu somei as duas coisas para ser piloto de testes. Então fui piloto de testes da Força Aérea, é também uma das profissões mais arriscadas que existem no planeta, né. Depois eu era piloto e engenheiro, né, ao mesmo tempo ali. Depois eu fiz um mestrado em otimização de trajetórias orbitais no ITA com o professor Sandro. Depois eu fui para o exterior para fazer mestrado e doutorado em engenharia de sistemas, fora os cursos de carreira, né, que eu fui fazendo na Força Aérea. Aí fui lá para fazer mestrado e doutorado em engenharia de sistemas. Quando eu estava no doutorado, o Brasil entrou no programa da Estação Espacial Internacional. Eu me inscrevi no concurso da NASA, que acontece a cada 2 anos. Tem mais ou menos 1000 candidatos por vaga no concurso da NASA. Eu me inscrevi no concurso de 1998 e tinha uma vaga para um brasileiro e eu acabei, então, sendo selecionado pela NASA. Para quem está chegando aí agora, bem-vindo ao Diário de Bordo. Eu sou o astronauta Marcos Ponce, candidato ao Senado número 222 em São Paulo, melhor candidato ao Senado do estado de São Paulo. Dali então, 2 anos de curso para me formar astronauta profissional na turma 17 da NASA. Eu sou um astronauta da NASA, né, formado pela NASA. Teve o acidente da Colômbia no meio do caminho, lá em 2003, então a chance de voar com espaçonave americana foi 0 ali, então me mandaram para a Rússia para voar com os russos. Eu fui um dos primeiros astronautas do lado americano a voar com os russos. Tive que aprender tudo sobre sistemas russos em 5 meses, entre eles aprender russo o suficiente para trabalhar, né, na estação espacial do lado russo também. Em 3 meses eu tive que aprender o básico da língua russa e fiz a missão sem nenhuma alteração, missão feita com sucesso perfeitamente. Retornei, trabalhei com 80 experimentos de diversos países, incluindo 8 experimentos do Brasil. Fiz a manutenção da espaçonave, que é a minha função primária a bordo, né? Fiz a manutenção da espaçonave. Trabalhei também na NASA durante 20 anos, trabalhei com todo o setor de testes de sistemas, testes de integração de módulos. Eu era o chefe do MIT, né? O Multi-Element Integration and Testing, né? E trabalhei também, fui chefe de toda a parte de software da Estação Espacial Internacional e outros projetos como os painéis, renovação dos painéis dos ônibus espaciais e etc. Então,
e também no meio do caminho, né, durante esses 20 anos, fiquei de 1998 até 2018 lá, e também sou embaixador da ONU para Desenvolvimento Industrial, sou embaixador mundial do ensino profissionalizante, né? Então dá para notar aí que tem um histórico de vida considerável, né, e é impressionante como alguns dos candidatos são arrogantes para chuchu, a ponto de falar assim, não, mas ele não tem currículo, ele não tem histórico, né? Olha só, né, a que ponto chegamos. Mas tudo bem, isso faz parte daí das coisas que acontecem, das mentiras que são contadas, né, pelos outros candidatos. Então, em 2018, eu fui escolhido pelo presidente Bolsonaro para assumir o Ministério das Comunicações, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Cumpri a minha função lá, não aparece na imprensa todas as realizações. Eu falei aqui durante uma dessas lives, aliás, se inscrevam aqui no @astropontes no Instagram, olhem os vídeos anteriores, tem um vídeo que eu falei a respeito de todas essas realizações, tem um vídeo que eu falei sobre história de vida também, completo, né? Então dê uma olhada nesses vídeos anteriores para ter uma noção, né? E em 2018, então, fui selecionado, fui para lá, cumpri essa função como ministro, e esse ano, então, saí aqui a candidato ao Senado de São Paulo, o melhor candidato ao Senado de São Paulo, o único que consegue representar realmente, né, com todos esses critérios obedecidos, né, com louvor. Então, o primeiro critério, história de vida, está aí. Compare, simples, olhe quem você gostaria que o seu filho tivesse como inspiração para ter uma história de vida. Compare o meu histórico de vida com os outros candidatos. Segundo item, formação acadêmica. Eu já falei aqui, acabei de falar sobre minha formação acadêmica, né? Eu sou formado pela Academia da Força Aérea, sou formado como em administração pública e pilotagem e ciência aeronáutica, sou formado também pelo ITA, Engenharia Aeronáutica, uma das melhores escolas do planeta em engenharia. Tenho mestrado, né, em otimização de trajetórias orbitais, mestrado em engenharia de sistemas, ou seja, eu tenho todas as condições técnicas para discutir assuntos relevantes para o Brasil a nível de Senado e proteger o nosso estado de São Paulo com argumentação técnica. Isso eu já provei, a importância de ter argumentação técnica. Eu sou o único candidato ao Senado que sou engenheiro com essa formação, né? Então, comparem a minha formação acadêmica com os outros candidatos, vocês vão ver. Então, lá tem advogados, lá tem historiadores, né? Tem comunicação social, jornalismo e etc. Mas engenheiro capaz de discutir todos esses assuntos no Brasil e fora do Brasil, né? Eu sou o único capaz de fazer isso. Currículo, né? Eu já dei uma passada aí quando eu contei a história sobre o meu currículo, né? Então, o meu currículo, o que ele me permite que os outros candidatos não conseguem? Por exemplo, internacionalmente eu tenho toda a credibilidade de ser astronauta, de ter, né, um currículo impecável fora, de forma que eu possa trazer negócios para São Paulo. Então, eu posso conversar com empresas, assim como eu trouxe acordos muito importantes para o Brasil no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações como ministro, não por ser ministro, mas principalmente por ser astronauta, para abrir caminho. Então eu consegui trazer, por exemplo, o Brasil a participar do Artemis, né, o programa o mais avançado de exploração espacial do planeta. O Brasil faz parte, graças à minha credibilidade internacional, de colocar o Brasil lá. Coloquei o Brasil no CERN, né, o maior acelerador de partículas do planeta. Isso traz um monte de benefícios, inclusive transferência de tecnologia para supercondutores que vão ser utilizados para geradores eólicos e muita coisa com o nosso nióbio, né? Acordo com a Coreia do Sul, nós fizemos 27 acordos internacionais importantes para o Brasil, né? Inclusive o Brasil hoje é o hub de desenvolvimento de vacinas do hemisfério sul do planeta Terra, com um acordo que eu fiz com a Organização Mundial da Saúde. E eu vou trazer tudo isso para São Paulo, ou seja, como senador de São Paulo, eu tenho capacidade de ir lá fora, conversar com qualquer empresa, conversar com qualquer instituição e trazer para São Paulo para poder ter mais emprego no nosso estado de São Paulo, mais envolvimento com essas empresas que eu trarei, né, para São Paulo como senador. E veja bem, nenhum outro candidato tem essas mesmas condições e credibilidade internacional. Eu sou o melhor candidato a trazer negócios para São Paulo, né, melhorar o preço das coisas, trazer empregos para São Paulo por causa disso aí. Não só a parte internacional, também nacional. Eu sou ministro, né, fui ministro, eu conheço bem como funciona Brasília, eu conheço os ministérios, quem tem credibilidade técnica,
tenho credibilidade técnica, inclusive dentro do próprio Congresso, com os deputados, com os senadores, e isso é muito importante. Eu já demonstrei isso aí, né, quando eu acertei, depois de 6 anos parado, o PL 79, para transformar de concessão para autorização e conseguir fazer o leilão de 5G, foi graças ao meu trabalho para aprovar o negócio que estava parado há 6 anos no Senado. Também, 20 anos parado no Congresso, o Acordo de Salvaguardas Tecnológicas, eu fui lá com a parte técnica, consegui convencer os parlamentares a aprovarem. Com isso, hoje o Brasil pode ter de 3 a 3,5 bilhões de dólares no nosso programa espacial. Dá para notar a importância de se ter um senador técnico que conheça e saiba argumentar tecnicamente. A parte jurídica, né, como a Janaína, por exemplo, fala que um senador precisa ser advogado, né, o que por si é uma bobagem, né, porque se fosse assim, todos os parlamentares seriam advogados, o que certamente seria muito bom em termos de lei, em termos de escrever lei, interpretar lei, mas o que essa lei estaria dizendo pode ter erros enormes. Você pode fazer uma lei muito bonita em termos jurídicos que diz que vamos cortar o orçamento completo de educação, de ciência e tecnologia. O que é um absurdo aí para vocês notarem. O que interessa é o mérito, né, das coisas. A lei, tinha a Conjur, por exemplo, lá no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Eu decidi a respeito dos eixos estratégicos e tudo mais, e a Conjur, com 25 advogados, escrevia a peça jurídica para sair um decreto, para sair uma portaria que colocava isso em dia. Então, muito pelo contrário, vamos dizer, precisa ter gente técnica. Então, eu sou o melhor candidato, né, com o melhor currículo para representar São Paulo, né, no Senado. Sou astronauta Marcos Pontes, número 222. Peço o seu voto e a sua divulgação desse vídeo e dos outros vídeos aqui desse canal também, para que as pessoas saibam sobre isso, né? Outra coisa, então, eu falei sobre história de vida, falei sobre a parte de formação acadêmica, né? Eu tenho um histórico de vida inspirador, minha formação acadêmica é sólida, a melhor formação acadêmica entre os candidatos. Eu tenho a parte de currículo, o maior currículo entre os candidatos também. Aí vem a parte de ficha limpa. Eu tenho ficha limpa, olhem a ficha dos outros candidatos, pesquisem na internet, veja aí a fraudes, por exemplo, né? O Márcio, infelizmente, né? Falo infelizmente porque eu não gosto de criticar ninguém, né? Eu acho muito ruim esse negócio de criticar as pessoas. Fiquei sabendo agora, no final das contas aqui, porque eu não fico procurando coisa negativa dos outros, mas fiquei sabendo recentemente aí que ele tem envolvimento numa fraude de 500 milhões da saúde, né, justamente da saúde. Eu espero que não seja verdade, mas está lá. Só o fato de estar investigado, uma investigação desse tamanho, dessa amplitude, é muito ruim, né? Então, ficha limpa é uma coisa extremamente importante. O Edson lá também tem uma série de coisas de enriquecimento ilícito, uma série de coisas ruins, né? Então é muito chato isso. A gente precisa ter políticos de ficha limpa, né? Isso é muito importante. E não dá para um senador ter ficha suja, porque ele fica na mão do STF. E ficar na mão do STF, você não consegue fiscalizar o STF. Então é importante, né, você ter um senador de ficha limpa. Eu tenho ficha limpa e isso é uma coisa muito importante, tá ok? Quarto critério, eu falei de história de vida, eu tenho uma história de vida inspiradora, formação acadêmica, eu tenho uma formação acadêmica extremamente forte, extremamente robusta, a maior formação aqui entre os candidatos, né? Fui formado no ITA, pode procurar, não vai ter nenhum formado no ITA, no IME, escola desse tipo, né, cara? A parte de currículo, tem um currículo muito extenso, nacional e internacionalmente, para trazer negócios para São Paulo, discutir temas importantes, trazendo para cá, para São Paulo, melhor, vamos dizer assim, as melhores condições para o Estado, para gerar emprego, proteger o Estado. Também tenho ficha limpa, que é muito importante. Quinto, a questão de propostas, eu tenho propostas sólidas. Convido a todos vocês a entrarem nesse canal, se já estão assistindo aqui, passem para os amigos, divulguem também para os amigos esse canal e os vídeos que aqui estão. Então, nesses vídeos eu falo a respeito das minhas propostas, já falei sobre propostas para a saúde, propostas 1 hora ou mais para cada uma deles, né? 1 hora, às vezes 2 horas falando sobre propostas aqui. Veja só, né? Quanta coisa que eu farei quando estiver lá como senador, porque eu tenho certeza que vocês vão votar em mim e eu vou ser eleito o senador do estado de São Paulo. Só tem uma vaga, né? São 8 anos de mandato, tem 5 ministros do STF para se avaliar e sabatinar durante esse período, né? Então é muito importante isso aí. Então, veja só,
né, em termos de propostas. Eu já apresentei aqui propostas para a saúde, propostas para a segurança pública, propostas para a educação, falei sobre reforma tributária, propostas para pessoas com vulnerabilidade, propostas para pessoas com deficiência, doenças raras e muitas outras coisas. Então olhem aí, né, nesses meus vídeos para verem as propostas com detalhes, tá ok? Sexto, né, sobre índole e caráter, né? Eu tenho demonstrado isso minha vida inteira, né? Eu coloco minha vida a serviço do país, então eu vou continuar a colocar isso aí a serviço dos nossos paulistas, a serviço das pessoas que mais precisam do Estado, para baixar o preço das coisas, para baixar o preço da cesta básica, preço de remédio. É possível fazer isso, baixar os impostos, criar mais empregos, melhorar a situação das nossas empresas em termos de investimento, para que eles possam investir mais, trazer mais empresas para São Paulo, melhorar as condições daquelas pessoas que estão em vulnerabilidade, ajudar as pessoas que estão na periferia, como eu sei como é que é, porque, aliás, eu não tenho certeza, mas talvez eu seja o único que tenha nascido na periferia entre os candidatos, né? Eu não sei, então estou chutando aqui, mas eu sou o único que defende pelo menos essa parte, né, de defender os nossos garotos que estão na periferia, tirar do alcance do crime, defender a nossa polícia, as polícias civil, militar e todas as outras modalidades, vamos dizer assim, de polícia contra bandidos, né? Então isso é muito importante. Veja o caráter também de lealdade, compare, né? Por exemplo, a Janaína, aliás, um comentário a respeito da Janaína, ontem ela falou uma mentira, uma bobagem muito grande no Twitter. Não sei o que está acontecendo com ela lá, se está com algum problema pessoal, familiar, não sei, mas ontem ela inventou que eu mandei pessoas falar com ela para oferecer cargos. Cargo aonde, cara pálida? No Senado, para ser assessora minha no Senado? Não existe esse tipo de coisa. Eu também não tenho influência para criar cargo em lugar nenhum, sempre fui contra desse tipo de coisa e não vai ser agora que eu começaria a fazer isso. Então, falando lá que a Anise Yamaguchi foi falar com ela sobre isso, a meu comando. Eu não mando em Anise Yamaguchi, eu não mando em ninguém para isso aí. Então, se as pessoas vão falar contigo aí sobre alguma coisa, é por conta e risco próprio, não tem nada a ver comigo. Então, não me coloque meu nome aí, né, simplesmente porque quer promoção na imprensa. Então, tem absolutamente nada a ver com isso, né, e eu pediria, né, que para prestar atenção, apresente suas propostas em vez de ficar, né, criticando o outro candidato, principalmente da direita, né. É impressionante como eu vejo aí a Janaína trabalhando como cabo eleitoral da esquerda, né, tentando promover, né, o Márcio França e etc, e tentando diminuir os candidatos da direita. Então, isso aí é um comportamento muito ruim, demonstra um caráter muito ruim, eu não gosto desse tipo de coisa. Então, geralmente eu não gosto de falar das pessoas, mas eu tinha que falar isso para responder a essa bobagem que foi falada por ela, tá ok? Então, eu estou seguindo aqui, fazendo com ética as minhas coisas, apresentando as minhas propostas. Eu não critico as pessoas, não perco tempo fazendo isso, porque eu tenho competência, eu tenho conteúdo para apresentar, né? Eu acho que quem critica, eu vou lembrar uma coisa que o meu conterrâneo, meu ídolo, vamos dizer assim, que era o Osiris Silva, lá da minha cidade, ele falava assim, Pontes, não dê bola para críticas ou críticos, porque o crítico é o covarde, é o incompetente e é o preguiçoso, que ele não tem coragem para você o que você faz. Ele falou, eu fui muito criticado, é assim, coragem para fazer o que você faz, coragem ou competência para fazer o que você faz, e tem preguiça de fazer o que você faz. Então é mais fácil apontar o dedo e criticar. Então eu diria para focar, né, nas coisas que podem ser feitas e esquecer dos outros candidatos. Também, finalmente, né, eu falei aqui sobre história de vida, né, a minha história de vida é inspiradora. Falei sobre formação acadêmica, a minha formação acadêmica é a maior, vamos dizer assim, a mais sólida de todos os outros candidatos. Falei sobre currículo, meu currículo é o maior, mais extenso, nacional e internacionalmente, para trazer benefícios para São Paulo. Falei sobre ficha limpa, minha ficha limpa, né, importantíssimo isso. Falei sobre propostas, tem muitas horas de propostas aí para o pessoal ver nessa webpage. Falei sobre a questão de caráter, né? Lealdade também é importante. Eu sempre estive ao lado das pessoas, eu não dou a corda para virar a casaca para o lado de lá, como aconteceu, inclusive, com a candidata que falou aí com a gente agora, falou que eu falei agora há pouco sobre isso, né? Nunca vou votar para aumentar imposto também, para contra as pessoas, principalmente em momentos mais difíceis, né?
E finalmente, né, o último item é a afinidade. Você tem que olhar para o candidato e ter afinidade com ele ou com ela, olhar e ver o que você olha nos olhos e vê a sinceridade, vê as coisas que a pessoa fez, a vida, vê se você tem afinidade com os valores defendidos por esse candidato. Então fica aqui bem claro, eu sou o candidato que o presidente Bolsonaro apoia em São Paulo. Ontem eu estive com ele na live e a gente reafirmou isso. Estive com ele também em Santos, lá, aliás, um abraço a todos de Santos, um abraço a todos que participaram da motociata e depois lá do encontro, do comício lá também. Então, eu sou o candidato do presidente Bolsonaro, represento o presidente Bolsonaro contra a esquerda, representado lá pelo Márcio França, com as coisas representadas pelo PT, a gente fala de corrupção e etc, que eu já falei aqui antes, e basta dar um Google aí em corrupção PT, que vai ter uma ideia do que significa isso, e outras coisas que o PT representa. O que eu defendo? Bom, eu sou contra, deixa eu deixar bem claro aqui para ter, eu sou contra ideologia de gênero, contra a sexualização das nossas crianças na escola, a gente tem que proteger as nossas crianças. Aborto, eu sou contra a corrupção, absolutamente contra qualquer tipo de corrupção, eu sou contra a liberação de drogas, eu sou a favor de liberdade de religião, eu sou a favor de liberdade de imprensa, eu sou a favor da liberdade do indivíduo, de expressão e tudo mais, eu sou a favor de democracia. E essas pautas são importantes para mim, são muito preciosas para mim. Se você acredita na mesma coisa que eu, estamos juntos aí, eu conto com o seu voto agora no domingo, para astronauta Marcos Pontes, para o Senado, número 222, o melhor candidato para São Paulo. Você vê os critérios que eu acabei de apresentar, compare, você vai perceber, espalhe isso para as pessoas, convença as pessoas que estão indecisas ainda, esperando o último momento para decidir, convença essas pessoas, aquelas que estão pensando em votar, na parte de esquerda, lá pensando em votar em Lula, etc. Mostre para essas pessoas, tem vídeo meu falando como que o comunismo e o socialismo destroem a sociedade, destroem o país. Veja os exemplos existentes na Nicarágua, na Venezuela, na Argentina, agora para onde vai aqui a Colômbia, o Chile. Então veja os exemplos, e convença as pessoas que estão iludidas em votar no PT. Eu sempre fui contra o PT, continuo sendo contra, porque não funciona. O socialismo, o comunismo não funciona na prática. Então, gente, fiquem comigo, venham comigo, vamos juntar a direita em torno da minha candidatura e vamos ganhar de lavada aí no domingo, com o seu voto, com o voto das pessoas que vocês vão convencer. Cada um de vocês se transforma em 10 para convencer mais 10, para poder convencer mais 10 e assim por diante. Então é isso aí, gente. Um grande abraço a vocês, vou ter que embarcar agora. Vejo vocês amanhã em mais um Diário de Bordo, todo dia começando entre 6 e 6h30 aqui. Então, um grande abraço, contando com o seu voto. Sou astronauta Marcos Pontes, melhor candidato ao Senado de São Paulo, número 222. Fácil lembrar, no dia 2, vote 222.